Olá, galera do bem. Nós estamos aqui com mais um Shout Videocast. Aglomerados aqui na sua telinha, sem máscara, né? Esse protocolo nos é permitido. Nós hoje estamos aqui novamente com a nossa equipe, né? O jornalista Cláudio Reis, o Carlos Ferreira, que é colunista do Estado Brasileiro, analista, crítico e comentarista. E hoje nós temos mais uma convidada, um convidado especial, hoje é uma convidada, que é a Cássia Franzoi. A Cássia é jurista e vai falar um pouquinho dela, bem pouquinho, porque a gente tem tanta pauta hoje para fazer. Então, primeiro as mulheres, evidente, e primeiro os convidados, né? Olá, Cássia, seja muito bem-vinda ao Shout Videocast. Esse é o nosso grito. Obrigada, Celso. Prazer imenso em participar com vocês desse debate público a respeito da nossa situação política. Eu sou jurista, mas antes de ser jurista, eu sou ativista política desde 2014. Então, assim, já venho sofrendo todas essas situações até onde chegamos agora. Infelizmente, não da forma que a gente queria. Mas eu me sinto muito feliz, muito honrada com o convite. Bom, a Cássia, ela está falando lá da cidade do Sérgio Moro e da cidade do Ricardo Barros, né? Também. É isso, Cássia? É isso, Maringá. Maringá, Paraná. Maringá, Paraná. Muita gente me pergunta, mas tudo acontece em Maringá? Olha, são muitas coincidências, realmente. Tem essa situação aqui, né? Mas Maringá, e eu me sinto muito orgulhosa de saber que daqui que surgiu uma pessoa tão bacana, que é o Sérgio Moro, que ajudou tanto o país a melhorar. Literalmente os opostos se atraem a Maringá, né? Ricardo Barros e Sérgio Moro. Eu aqui de Curitiba, né? E o Carlos de Curitibanos, Santa Catarina, né? E o Cláudio de Goiânia. Fala aí, Cláudio. Pois é, amigo, eu estou aqui do lado de Brasília, sentindo o mau cheiro aqui de Goiânia, 200 quilômetros de distância. Isso muito me revolta, porque aqui essa época venta muito, então todo o mau cheiro de Brasília chega a Goiânia. Aliás, eu acho que o mau cheiro está tão grande que está indo para o Brasil inteiro, mas primeiro passa por Goiânia. Nasce aí. Então, estamos descobrindo a origem já. Está ali do lado. O Carlos Ferreira, de Santa Catarina, a Santa e Bela Catarina. Vamos lá, Carlos, dá o seu alô. Pois olha, pessoal, eu moro numa cidade que tem algo em torno de 40 mil habitantes, então tem muita coisa que numa cidade de menor tamanho como a minha, a gente consegue não sentir o cheiro de Brasília, a gente consegue sentir o cheiro de coisas boas. Nós temos uma experiência de 2 mandatos de um prefeito aqui, que seria um modelo em relação à administração pública, tá? Um prefeito, inclusive, do MDB. Já visto que é uma característica, eu acho, partidária do MDB, criar excelentes prefeitos. Quase todas as administrações municipais do MDB são boas. Essa mesma excelência, o MDB já não transfere para estados ou para a federação. É curioso isso. A gente nota que é um partido de base muito grande, né, de uma baita estrutura, que consegue realizar administrações municipais excepcionais, como é o caso aqui na minha cidade. Mas é lógico que o diferencial é a pessoa, né? O diferencial, sem dúvida nenhuma, é a pessoa. Então, nós aqui, vamos supor, se você levar para 16 anos de governança petista em Brasília, nós aqui tivemos 16 anos de governança de 2 prefeitos reeleitos que foram excepcionais para a nossa cidade.
Que bom. E a nossa cidade tem de tudo. Tem os bolsonaristas, tem os lavagistas, moristas, os petistas, né? Tem o ativismo político, mas num ambiente de pouco antagonismo, sabe? Um ambiente assim, porque todo mundo se conhece de muitos anos, então ficaria muito complicado romper relações, porque você mantém isso. Numa cidade pequena, o gostoso é isso. Você tem as diferenças, você até pode xingar no Facebook, mas você não xinga na rua. Então é Que muito bom bom. se o Brasil tivesse esse perfil hoje, né? Quantos É, amigos a gente perdeu aí? é, E hoje, já que você falou em administração, bom, eu falo do Rafael Greca aqui, ex-senador, ex-prefeito, ex-governador do Paraná, e hoje prefeito reeleito no Paraná também. Estamos com uma administração muito boa, com bom resultado aí na luta contra a pandemia também. A luta dele é grande. Mas, já que estamos falando de administração, e o papo aqui é política, né? É papo reto, aqui não tem esquerda, não tem direita, repetindo o que nós já falamos, se a esquerda acertar, nós vamos aplaudir, se ela errar, nós vamos malhar, o mesmo com a direita, o mesmo com o centro, com o que você achar que é, né? Eu sou partidário do certo e errado, então vamos lá. Vamos começar, gente. Então, já que a gente está falando do ideal, né? Falamos de tudo que é ideal aí, tirando o mau cheiro, que agora a gente descobriu a origem, vamos falar de CPI. A CPI que está aí descortinando a corrupção no governo federal, né? Que começou agora, eu acho que só apareceu a ponta do iceberg, né? Que agora a gente está enfrentando aí esse desfazimento do não tem corrupção. Então, vamos lá. Eu passaria aí para a Cássia, né? Vamos lá, Cássia. CPI, corrupção. olha, eu estou assim assistindo a CPI como uma série daquelas mais interessantes que se pode assistir, porque a gente só tinha péssimas notícias e não tinha o deslinde, o interesse público de realmente saber a verdade, porque essa verdade já vinha nos incomodando desde o início. E a CPI aparece assim como um oásis no deserto para nos trazer a verdade que nós todos já sabíamos, né? Nós que desconfiamos desde o início. Então, a CPI traz à tona uma situação de corrupção que esse governo teve desde o primeiro dia e que nós sempre desconfiamos e que para nós era muito claro, por isso nos afastamos. Né? Sobre a questão da corrupção, eu até pedi para um conhecido em comum encaminhar para o pessoal, para o Cláudio, encaminhar para o pessoal da CPI uma questão, Celso, que eu levantei. Porque, assim, nós passamos quase um ano ouvindo que era uma gripezinha. Mas no primeiro mês de decretação de pandemia, o governo decretou estado de calamidade. E eu questionei isso na época, mas correu para decretar estado de calamidade? Qual a consequência jurídica do estado de calamidade? A dispensa de licitações. Nesse momento, caiu toda a ficha que faltava cair. Né? E aí ele passou, negando a gravidade, mas fazendo contrato. Então, assim, para mim, no meu entender, se a CPI contratar uma auditoria sobre todos os contratos do Ministério da Saúde, a casa não cai só. Ela é enterrada no nível mais baixo possível. Porque eu tenho quase que uma desconfiança que eu acho que eles não vão encontrar um contrato que não houve um superfaturamento. Tá? Eu não acho que eles vão encontrar um contrato que passe ileso nessa situação. Essa é a minha vontade, que a CPI amplie horizontes. Mas a CPI não vai derrubar o Bolsonaro. Olha, gente, o desgaste é tão grande que essa fábula em volta do Bolsonaro de que ele não tem corrupção não vai colar nunca mais. Né? Então, esse quesito, esse desgaste é tão forte, é tão maior, é tão presente, que ele cai, de qualquer maneira. Se não for agora, vai ser nas eleições. Eu estou muito feliz com a CPI.
Eu espero que ela avance. E quanto aos questionamentos, porque o Renan... Olha, a minha avó dizia uma coisa tão clara, tão simples. Cada bandido tem o algoz que merece. O algoz à altura necessária. Então, gente, para enfrentar bandido, tem que ser bandido mesmo. Tem que ser pessoa... Assim, estou falando sentido figurado. Mas aqueles parlamentares têm conhecimento de causa. O Randolph é um excelente parlamentar, tá? Então, sabe, eu sinceramente estou muito feliz com essa CPI, né? Porque tinha que ser feito. Estava muito óbvio que teve... Celso, outra coisa que eu fico, Cláudio, o Carlos também vai lembrar. Qualquer leigo vê que tem alguma coisa muito errada. Como um presidente de um país pega a caixa de um remédio, e faz propaganda diária? Aí tem, Celso, e tem Evidente que sim. muita coisa errada. Isso está fora dos padrões. Se faturou muito com a morte das pessoas. E essa CPI é o caminho para descobrir. Gente, essa é a minha posição sobre a CPI. O estado de sítio, né, que deu essa abertura para deitar e rolar em cima de contratos sem licitação, Calamidade. tudo mais, estado de calamidade, deu abertura para imaginação do Bolsonaro para o estado de sítio. Tanto é que ele bateu bastante nessa tecla, né? Mesmo sendo uma gripinha. É a sua palavra. Vamos lá, Cláudio. Amigo, assim, vou resumir o que eu penso, o que eu acho disso tudo. Bolsonaro, para mim, já caiu. Vou ser radical. Já caiu moralmente. Já caiu emotivamente. Bolsonaro já saiu do coração do brasileiro como aquele cara que nós colocamos lá para resolver algo. Ele já não vai mais resolver, ele já saliou com tudo que era de ruim. A CPI está mostrando que a Cássia acabou de falar. Moralmente, Bolsonaro já era. Esquece. É irrecuperável a situação do Bolsonaro. O que ele está tentando fazer hoje? Gente, vocês toquem isso aí, contando que eu fique aqui. Faz aí o que vocês quiserem, contando que eu fique aqui. Essa é a realidade do governo dele. Ele já jogou a toalha, já entregou para o Centrão, que eu acho que com toda a bagagem que esses caras têm, de coração, não vão conseguir ser pior que ele, tá? Porque eles já entenderam o que está acontecendo, eles também não são bestas. Ninguém vai enterrar uma carreira política de 2, 3, 4, 5 mandatos por causa do Bolsonaro, ainda mais ele sendo desleal e infiel como ele é. Ele é desleal, ele é infiel. Ele não tem amor por ninguém, ele abriu mão de todo mundo. Todos que passaram pela vida do Bolsonaro, ele já abriu mão. Para você ter ideia, o discurso do Eduardo Bolsonaro, filho dele, sobre o Centrão, o próprio discurso do Heleno também, mas acho que do Eduardo Bolsonaro ainda foi mais enfático, porque deu data. Ele hoje abriu mão do discurso do próprio filho. Os olavistas, a parte ideológica do governo dele já foi para o espaço. Os militares já foram para o espaço, ele já está deixando que todo mundo se lasque. Então, assim, de coração, moralmente, Bolsonaro já caiu. Da presidência da República, também. Porque não é mais ele que governa. Ele já entregou o governo do país. Entendeu? Verdade. Então, é uma questão de tempo. Que ele vai tentar, em inúmeras situações, porque é confortável pra caramba ser presidente da República, né? Ter um cartãozão corporativo que você não precisa prestar conta, e ele sendo do baixo clero, né? Sempre teve ali envolvido em negocinhos ali pequenininhos, né? Tipo, ganhar um salarinho, uma partezinha ali de um funcionário e tal. Ele está vislumbrado com o poder. Entendeu? O helicóptero esperando ele, viaja com o séquito de amigos dele, até deputado estadual aí que passa mais tempo entrando em voo da FAB com ele do que trabalhando no Rio de Janeiro, né? Então, assim, o que eu entendo do Bolsonaro hoje, moralmente ele já era. Aquele cara que foi eleito... Em suma, faça o que você quiser da casa, só não me tira da cadeira do papai. Exato. E se quiser fazer mais, me deixa mais 4 anos. Aí vocês vão fazer tudo mesmo. Entendeu? Mas aí ele tem que combinar com os russos, né? Ele tem que combinar com os russos, combinar com o povo. Ô, Cássia, arruma essa bagunça que eu criei aí em 1 ano e meio, entendeu? Vocês têm 1 ano e meio para arrumar essa bagunça que eu fiz aí nos 2 últimos anos.
Entendeu? E se arrumar direitinho, a gente fica mais 4. Essa é a ideia que está na cabeça, está na mente dele. Moralmente falando, esquece. Moralmente falando, ele já se destruiu, ele já se... Na incapacidade do Bolsonaro, destruiu o Bolsonaro. A incapacidade, a infidelidade, a forma dele proceder com todos aqueles que deram a mão para ele. Desculpa, hoje ele tem o Centrão do lado dele. O Centrão, velho. O Centrão, que não é leal nem a mãe dele, vamos falar a verdade. E chutou a Dilma. Pô, bicho, olha, desculpa falar, o Bolsonaro perdeu. Bolsonaro, para mim, moralmente falando, emocionalmente, do jeito que vocês quiserem, politicamente, a última cartada dele para ver se sobrevive mais 1 ano e meio. É o Centrão, é a última cartada dele, ele não tem mais nada que se apegar. Agora, existe todo um plano, existe toda uma estratégia para ele ficar nesse 1 ano e meio e, se o negócio for lá, vingar e ficar mais 4. Entendeu? Mas, assim, eu não acredito que o povo brasileiro seja desmemoriado. 550 mil mortes, 20 milhões de infectados, pipocando denúncia de superfaturamento. Gente, uma coisa é você superfaturar uma obra. Outra coisa é você superfaturar uma vacina que é necessária e que o povo está morrendo. Uma coisa é você superfaturar respirador e o povo morrendo asfixiado e o presidente falando tossir. Gente, isso é muito absurdo, isso é irreal, isso é loucura. Então, assim, para mim, moralmente, Bolsonaro já perdeu. Moralmente, Bolsonaro já perdeu. Carlos E Pereira, que moral tem o PT para apontar os erros do Bolsonaro? Que moral tem o PT? O que o PT deixou de legado na saúde? Os hospitais aí tudo lascado também, a saúde um lixo, nunca investiu nisso também. Então, assim, hoje o que a gente precisa é da terceira via, vir forte, vir coesa, vir centrada e mudar esse país e fazer um vento assim, ó, e tirar esse mau cheiro daqui. Entendeu? A gente precisa de um vento, cara. A gente precisa de um vento. Uma coisa que venha, limpe o ambiente, tire as nuvens negras que estão no céu e nos dê um novo céu azul, aquele céu que o brasileiro gosta, aquele céu que o turista gosta de ver no Brasil, que traga investidor estrangeiro de volta, que a credibilidade, que o Brasil seja um país do futuro. Agora, vamos lá. Não existe uma música atemporal como Que País é Esse, né, bicho? Renato Russo deve estar no pirueta dentro do caixão, cara, não é sacanagem. A gente está precisando mudar isso aqui, a gente está precisando do povo voltar, a gente está precisando de Que País é Esse de novo. Aquele sanguinho, aquela oxigenação no sangue de novo, entendeu? Porque não é brincadeira, não, bicho. Tem uma fórmula, Carlos? Citou Renato. Citei. E é russo. O que você achou, Cássia? É russo. Todos somos russos. O Renato é russo e a coisa tá russa. Eu acho que a gente tem aqui a mesma faixa etária. Né? A gente já viu muita coisa, mas muita coisa acontecer nesse país, de Renato Russo a PC Farias, né? A Lula, Dilma. Com ideologia, né? Ideologia também é um marco, como letra, como espectro político, né? Porque o Brasil é um contencioso que não é ideológico. Eu não entendo o Brasil como um contencioso político por conta de ideologias. Jamais. Tá? Inclusive, o único evento que o Brasil tem para se basear sob o ponto de vista político são pontuais. Getúlio Vargas, que já pertence a uma geração sepultada, e, posteriormente, em 64, o regime militar que se instalou e que, se nós for medir em tempo e espaço, o processo democrático da abertura política até agora já dá mais tempo em vivência democrática do que foi o período do regime militar. Então, hoje, a democracia, tal como ela é focada, ela vem na tentativa de um espectro de ideologia de esquerda, ideologia de direita. Bom,
Se a ideologia de direita reflete o pensamento bolsonarista, nós Lascou. sabemos que não serve para nada. E não é ideologia. Isso não é ideologia. É idolatria. É Isso é idolatria. uma modinha lançada por Olavo de Carvalho, que já foi uma forma de dividir o país. É aquele cuja alcunha, eu sempre digo, não é Olavo de Carvalho, é o Pilantra de Carvalho. Tá? Exatamente. Pilantra de Oportunista de Carvalho. nos Estados Unidos, sabe-se lá como, sabe-se lá com que meios, ele é de tudo um pouco. Filósofo, ideólogo, Ex-petista, neurótico, mas ex-esquerdista, ex-muçulmano, primordialmente ex-monte. pilantra. E se associou a uma família de pilantras também, que trata o Brasil como se fosse um quintal deles no Rio de Janeiro. Eu questiono sempre por que Bolsonaro, com todo esse colégio eleitoral que ele tem no Rio de Janeiro, que o manteve na deputância do Congresso Nacional, 27, 28 anos, por que ele nunca pensou em se eleger governador? E eu próprio acredito que seja porque ele já era de baixo clero lá também. Já, sempre foi. Tá? Certo? Ele já era de baixo clero lá. E se manteve esses anos todos no baixo clero do Congresso. E hoje ele faz uma coisa que tudo gera consequência, mas é que ele não se preocupa com consequências. Ele é inconsequente. O que o Lula e o PT deixam de fazer, que é a meia-culpa em relação à corrupção que o PT instaurou no Brasil nesse período em que governou, o Bolsonaro não tem escrúpulo nenhum, ele admite a meia-culpa. Hoje eu sou do Centrão, sempre fui, né? E do baixo clero do Centrão. E de fato. Só que ele faz essa meia-culpa. E eu acho que os bolsonaristas, eles aplaudem. Esse é o nosso presidente. Tá? Eu acho que eles concordam com tudo. Se eles disserem que a Terra é plana, eles concordam. Agora, imagine se ele disser que é do Centrão e ter nisso um enfoque, digamos, não é nem de meia-culpa, é de autenticidade, de carimbo, de qualidade. Então, quando Collor de Mello teve aquele problema com a casa da Dinda, né? Aquele problema com o PC Farias, a geração nossa sabe do que eu estou falando. A geração mais jovem não teria que estudar isso. Mas o Google tem tudo. Quando ele é impeachmentado, depois de um processo econômico, de política econômica desastrosa, que foi o confisco da poupança. Então, na verdade, Bolsonaro tem vindo de uma maneira que é o se apropriar de uma política econômica desastrosa também, porque Paulo Guedes não consegue. Eu não sei se é incompetência do Paulo Guedes ou interferência, porque em tudo ele interfere, né? De querer fazer as coisas e não conseguir. Então, desde aquele período, e isso, Collor de Mello foi em 1989, a primeira eleição direta, né? Antes ainda não era colégio eleitoral. Acho que foi a primeira eleição do voto direto. Então, foi em 89. Lá já havia o espectro de uma força política que se mantém invisível e que todo mundo sabe que existe, que é o Centrão. Que é esse kit Covid político. Porque o Centrão é isso. Ele é um vírus. É um vírus que está na política brasileira trabalhando nas sombras, no porão, e que cria verdadeiras oligarquias políticas. Note, quem é a suplente do Ciro Nogueira agora? Mames. A Mames, uma senhora de 70 e poucos anos. E ele é o quê, o Ciro Nogueira? Presidente de um partido que faz parte desse kit Covid com o qual a nação brasileira convive.
Eu não sei se o nosso câncer maior é o regime presidencialista na pessoa do presidente que assume. Tudo bem, há presidentes e há projetos. Mas o kit Covid político que nós temos é o Centrão. E se a população brasileira não começar a fazer crítica em cima disso, olha, gente, o debate sobre corrupção, ele vem desde aquela época. Sempre é essa a bandeira de qualquer campanha política. Vou combater a corrupção. E o Centrão está lá. O nosso vírus da corrupção está lá instalado. É ele que provoca todas as circunstâncias possíveis de instabilidade política para poder se apropriar das benesses que recebe para dar apoio político para as propostas de um governante sério. Que não é o caso do Bolsonaro. Nem de perto. Tá? Então, eu gostaria apenas de chamar a atenção para esse aspecto. O que nós, como cidadão, podemos fazer para fazer a crítica no cerne da questão que, na minha concepção, é o Centrão. Bom, a prova de que nada muda é que nós temos o líder do governo do Lula, da Dilma, é o mesmo líder do governo do Bolsonaro. Então, cuidado, senão o PT volta, hein? Se você pega... Pô, quem vai para o Supremo? Petistas. Quem está na PGR? Petistas. Quem é o contato mais forte no Supremo Tribunal Federal? Do Bolsonaro? Petista. Então, eu não sei, o meu alerta é nós temos que tomar cuidado, senão o PT volta. Muito grave isso, hein? Posso fazer um comentário? Posso fazer um comentário a respeito disso? Ele já está ali. Celso, lembra da frase do Zé Dirceu? Nós não vamos mais ganhar a eleição, nós vamos tomar o poder? Tudo isso, todo esse cenário que não mudou, né? Que entraram mais 2 petistas, né? Então, assim, o que eu tenho a impressão que o Bolsonaro é um fantoche na mão de um sistema. Nós vamos conseguir fazer com que você se eleja, mas não se esqueça, nós vamos cobrar um preço. E o preço é nós vamos cobrar de você para continuar do jeito que está. Então, para mim, nós todos somos... Tem uma classe aí, um pessoal que já tinha acordado, tá? Mas a grande massa foi enganada de verde e amarelo, tá? Tão gravemente que, para mim, se você tenta nesse cenário abstrair o Bolsonaro, o que nós temos de diferente? Nada. Lula está solto, os bandidos todos estão soltos, a legislação foi flexibilizada para mantê-los todos soltos e concorrendo, mantendo o mesmo sistema. Então, tirando o Bolsonaro, o que muda? Nada. Pelo contrário, com o Bolsonaro melhorou para eles e piorou para nós. É isso que a gente tem que mostrar para a grande massa, que não houve mudança, houve piora do quadro. Para mim, sim. Para mim também. Bom, aliás, hoje nós passamos por ameaça de quebra democrática todo dia, coisa que na época do PT a gente não tinha. E eu vou além. Se o PT voltar, ele volta agora radical. Eu também acho. O que ele não foi, tipo assim, com 500... político ou tem medo do povo, como dizia lá atrás aquele que morreu lá em Angra dos Reis, nunca acharam o corpo dele, o cara da Constituinte. Ulisses Guimarães. Ou respeita ou teme. No Brasil, perderam medo. E com o Bolsonaro, perderam mais o medo ainda. Entendeu? Ele provou que pode deitar e voltar e acabar com tudo e nada acontece. O próximo político brasileiro que entrar, se não for uma pessoa de caráter ilibado, pode causar um mal tão quão ou maior do que o Bolsonaro. Em matéria de morte, em matéria de civil. O aparelhamento, Cláudio, que está sendo feito, vamos supor, na hipótese de que uma terceira via não rompa com essa artimanha
da polarização, que é uma artimanha, Sim. e o PT ganhe do Bolsonaro, então o que tinha que aparelhar, o Bolsonaro já aparelhou. É só Sim, manter, concordo. certo? É O como que se tinha ele... que destruir, ele também Vamos está usar a destruindo. linguagem militar, apesar de eu não considerá-lo militar. Missão cumprida. Sim. Missão dada, missão cumprida. Missão cumprida. Dada pelo Zé Dirceu. E com o viés assim, eu já escrevi a respeito disso lá no início, durante a campanha ou logo após a eleição. Bolsonaro tem esse perfil, um parlamentar do baixo clero que não tem nada a perder Medíocre. e que aceitou a ideia de ser eleito por um sistema, é isso que você frisou antes, Cássia, essa força invisível, tá? Essas forças ocultas, tá? E aceitou ser eleito para fazer o que fez. Acabar com a Lava Jato, desarticular o sistema institucionalizado para controle da boa prática pública e para investigação e para isso e tudo. Foi o caso típico do COAF, sob a justificativa que foi para proteger o filho. Um filho descarado, entre outros, que compra uma mansão, um ministro do meio ambiente envolvido em suspeitas de madeira ilegal e outras cositas mais. Suspeita, eu acho que já não é mais. Ontem já saiu uma matéria E comprovando. comprou outra mansão mais potenciosa ainda. E isso tudo não se apura. Por quê? Porque a estrutura está fechada. Não é que estão fazendo de conta que isso não existe. A estrutura está aparelhada para que isso não apareça. Não apareça, não seja evidenciado. E essa questão agora, politicamente, em véspera de ano eleitoral e tal, que se avizinha com essas coisas do voto impresso, né? Da urna eletrônica auditável e das ameaças à democracia, é um ambiente, tipo assim, o PT tinha que ser afastado porque começou a representar uma ameaça à democracia. O pessoal usa a democracia como um gancho para fazer campanha política, para estar sempre na mídia. É o que o Bolsonaro faz. Sim. Eu gostaria só de aproveitar esse momento, só para, antes de interromper minha fala, para mandar um abraço para o Braga Neto e dizer para ele: Braga Neto, toma sua linha, soldado. Cria vergonha na cara. Não faz esse jogo. Honre as calças que você usa. Se ainda tiver usando Mais calça do que um depois do que ministro da fez. Defesa, você é um indivíduo. Você é uma pessoa. Não seja o mau caráter que você está transparecendo ser por causa de outro mau caráter, que é o pior presidente da República que nós já tivemos. Muito triste tudo isso. Só isso. Ô, Cássia, nós falamos aqui da impunidade e tudo mais, né? Eu gostaria de continuar nisso aí do Terceira Via e a Lava Jato. Mesmo que não volte com o nome Lava Jato, que volte com o nome José ou Maria, não interessa. Você vê uma recuperação? Você, como jurista, qual a sua visão desse panorama? Você vê uma solução para isso? Eu só vejo a possibilidade de um retorno de algo similar à Lava Jato com a eleição de um presidente decente, de um presidente do bem, da justiça. Eu não vejo, se não houver... mas o presidente não manda sozinho, manda muita coisa, como esse que está aí, desmontou muita coisa, inclusive a Lava Jato, também se monta, porque quando ele se elegeu, Celso, eu lembro muito bem que existia um burburinho, nós vamos levar a Lava Jato para os estados e municípios, né? Sumiu, pelo contrário, enterrou a principal, enterrou tudo, tirou o juiz de onde estava, detonou até com o juiz
Então, assim, eu vejo a Lava Jato como uma gota de esperança, um oásis no deserto, tá? Ela deu esperança para mim, que tenho 25 anos de advocacia e já andava muito desanimada com a andar da carruagem do mundo jurídico, tá? Então, não só para mim, mas os desembargadores no TRF4, os juízes locais, crianças que queriam tirar foto com o juiz, com o promotor. Ela deu um bálsamo assim para o Brasil e fez o Brasil todo ir para as ruas atrás dela. Eu tenho uma coisa para contar para vocês. Uma amiga no Rio de Janeiro me contou uma história que até pouco tempo atrás eu não sabia. Um bom tempo atrás, estava o povo fazendo em Copacabana uma manifestação para a Lava Jato, né? Isso bem antes, acho que 2017, 2016, alguma coisa assim. E o Bolsonaro apareceu com um carro de som. Ele foi vaiado, xingado, e saiu sob vaia da manifestação, tá? E naquele momento, a minha amiga falou, Cássia, naquele momento, ele entendeu que ele precisava trazer a Lava Jato como uma bandeira dele para conseguir se eleger. Usar parasitariamente, né? Que é o que ele faz, como um parasita, a fama da Lava Jato e colocá-la a seu favor. E foi o que ele fez. Então, assim, com um governo petista, bom, o Sérgio Moro, em um determinado momento, comentou, e eu também vejo isso, que no governo petista, ele não sofreu o que ele sofreu no governo bolsonarista. E a Lava Jato foi criada no governo da Dilma, num governo petista. E você ouve isso de Deltan Dallagnol também, viu? Então, assim, apesar de toda a loucura que se faz, porque eles são comunistas, foi nesse governo que foi criado. E que se deu uma esperança, se bem que eles esperavam que não chegasse neles, mas chegou. Né? Chegou porque eles estavam envolvidos até as tampas com as situações. O que eu tenho de esperança? Eu tenho muita esperança que o Brasil acorde, que tire todo esse centrão, que não reeleja mais essa corja, e eleja um presidente bacana, digno, justo, humano, para dar alguns anos de esperança novamente para nós. País lindo, maravilhoso, terra fértil, um povo bacana, batalhador, merece muito mais, né? E ter esperança. Eu tenho esperança que a operação volte, mas é lógico, não vai mais ser Lava Jato, né? E acho que nem as mesmas figuras, né? Os mesmos os atores principais, porque, coitados, acho que eles não encaram nunca mais essa massacre que eles viveram na vida pessoal, inclusive, né? A gente pegando isso aí, Cássia, que a gente falou aqui da Lava Jato, que todos lamentamos, né? Todos que são a favor de apurações, a favor disso, daquilo. A justiça comete injustiças, mas ela comete 99% de justiça quando é bem conduzida, né? Como o nosso tempo já se vai, né? Vamos falar um pouquinho da solução para isso. Quem poderia trazer esse panorama, esse quadro anterior, né? E quais os riscos para isso? Que a gente pudesse discutir rapidamente, todos aqui, quais os riscos de não conseguirmos atingir uma terceira via ou um bom condutor do Brasil, sabe? Porque hoje nós temos a polarização. Quais os riscos dessa polarização, né? E o que vocês acham que nós podemos sim, porque vai acontecer isso, isso e aquilo? Eu gostaria da análise de todos aí para a gente encerrar o quadro com essas análises. Eu soltaria aí para o Cláudio, né? Cláudio Reis, puxa esse gancho aí, que você é bom nisso. Você já deu um retrato desse panorama para nós? Eu venho fomentando algumas situações, e a Cássia sabe disso, que, para mim, o que eu entendo sobre terceira via não pode ser um nome. Eu acho até injusto e imoral a gente colocar
todo o peso do mundo nas costas de um nome. Moro. Vamos lá. Moro vai ser a solução do Brasil. Não. Eu acho que os nossos 13 anos de PT, pós-PT, Lava Jato e o momento do Brasil agora com o Bolsonaro, eu acho que Salvador da Pátria, Caçador de Marajá, o pai do povo, o cara... Nós já passamos por tudo isso. Eu acho que nós temos que montar uma bancada com nomes sérios. Vamos permanecer com o que temos de bom. Nós temos o Alessandro Vieira, nós temos vários nomes que... Randolfo, Rodrigues... Nós temos vários nomes aí que a gente mantém o quadro e vamos acrescentar novos nomes. Mas novos nomes, pelo amor de Deus, novos nomes de respeito, de gente preparada, chega de Carla Zambellis da vida. Então, eu acredito assim, vamos colocar gente. Essa semana eu pedi para o Jorge Pontes, que é ex-delegado da Lava Jato, venha. Eu tenho pedido para o Santos Cruz, venha. Para o Paulo Chagas, venha. Eu tenho dado ao Carlos, ex também da Lava Jato, venha. Eu acho que nós temos que montar a terceira via. Para mim, no meu entendimento hoje, é uma bancada. É uma bancada de bons nomes. Que tem uma representatividade, que tem uma liga, que pelo menos a gente fala assim, não, é um conjunto. Você entendeu? É um conjunto. Eu entendo, até para quem venha como cabeça, tenha uma governabilidade alguma, entendeu? Então, assim, para mim, o que eu entendo hoje são nomes que possam vir a agregar. Eu fico imaginando o Paulo Chagas, o Santos Cruz nessa CPI da Covid. Eu fico imaginando isso todo dia, né? São pessoas sem rabo preso, são pessoas que vão poder chegar lá e botar o dedo na cara. Qual é a alegação hoje de um corrupto que está sendo investigado pelo Renan Calheiros? Pô, Renan Calheiros. Imagina se fosse o Santos Cruz. Lá calava a boca. Você entendeu? Então, assim, eu acredito que a gente precisa de nomes do jornalismo, esse jornalismo que tem tomado tanta pancada por expor a verdade, entendeu? Eu acho que deveria vir jornalistas, repórteres, juristas, mais Cássias Franzóis no meio. Aliás, eu estou barulhando a Cássia desde 2014, essa vítima. Eu tenho colocado a Cássia no... Então, não, falando sério, eu acho que a gente precisa colocar pessoas que possam acrescentar. Que quem está lá não se sinta só o abandonado, entendeu? Não se sinta órfão do sistema. Eu acho que a gente precisa de uma renovação política e essa renovação política passa pela terceira via também. Eu acho que a terceira via não é o nome. A terceira via é um contexto, é um conteúdo, é um pacote, entendeu? Se a gente oferece esse pacote, automaticamente a gente meio que torna a terceira via universal. Não se fraciona uma terceira via se ela tiver coesa. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Você entendeu o que eu estou dizendo? Uhum. Eu acho que se a gente tiver uma terceira via coesa, ela não é fracionada. E é justamente o que Bolsonaro e Lula estão contando hoje. Que essa terceira via venha fracionada. Se Bolsonaro tem 20%, Lula tem 25%, sobra 55%. Mas tem que tomar cuidado, porque Bolsonaro é especialista em fragmentar, em fracionar, em subdividir o que já está dividido. Exatamente. Então, assim, se pega uma terceira via que tem 55%, mas se tem 5 candidatos, cada um ficar por 10%, o que nos resta? Bolsonaro e Lula de novo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que sair disso, formar uma bancada séria, formar gente séria, trazer gente séria para o negócio, entendeu? Gente, assim, irrepreensível, nomes realmente, não, esse cara é sério. Empresários, jornalistas, juristas, repórter da comunicação, gente do meio, entendeu? Que está hoje sofrendo perseguição, sim. A gente tem que montar uma bancada. Eu não quero saber se é esquerda, se é direita. Isso, para mim, é o que menos me interessa nesse momento, que a gente já viu que a esquerda não funcionou, mas a direita também é uma porcaria. Isso que a gente tem aí hoje é uma porcaria, não representa nada. Não temos uma direita hoje, hein? Dá licença. Não, nós não temos, amigo, nós não temos direita e nem esquerda. Falar que Lula é comunista, Troitsky vai se revirar no caixão. O que existe,
o que É existe bandido. em comum entre a pseudo-esquerda e a direita é a corrupção. A Pois vontade é. de roubar. Essa é a Então, ideologia. assim, o que a gente tem hoje é Aí, um... Carlos, acertou na mosca. Não Amigo, temos, não tem um bando de vagabundo querendo nos roubar, não tem nem amigo, o que a direita nem gente tem esquerda. hoje é um Ó, conglomerado de ladrão, um conglomerado de gente listada em operações da Polícia Federal, respondendo inquérito, que se une de acordo com a conveniência para se manter roubando. Não é nem para roubar, tá? É para se manter roubando. E para não responder por os seus crimes. Só que, como a doutora Cássia muito bem falou, 550 mil mortos hoje e subindo. 20 milhões de infectados com 80% sequelado. Nós temos 80% de 20 milhões de pessoas hoje, 550 mil mortos, com sequelas físicas, sequelas financeiras, sequelas emocionais, que se sentiram abandonados pelo sistema. Cara, tem gente hoje que teve Covid, saiu do Covid, mas está morrendo por falta de remédio. Tem um colega nosso, jornalista, que ele falou, Celso, você não sabe, ele teve Covid, e ele foi, inclusive, convidado, né, está conosco já. Ele falou, olha, eu começo a falar, eu sinto falta de ar, deixa eu ver se isso vai passar. Ou seja, a ressaca do genocídio vai nos causar um prejuízo tão grande, sabe, para os cofres públicos, e esse prejuízo já está, né? O prejuízo humanitário, então, essa conta já está seria chegando. imensurável. Esse é imensurável. Então, olha, eu acho que por muitos e muitos anos nós vamos sofrer Nós vamos pagar essa consequências desse desgoverno, sabe, desse irresponsável, desse genocida, que é o indevido inquilino ali em Brasília. Carlos, vamos lá, tenta ser... Deixa eu só encerrar minha participação. Vamos lá. Você analisa que até hoje estamos pagando as contas de 13 anos de PT. E eu vou além. O Bolsonaro já é consequência disso. Eu vou dizer para você, nós vamos levar 30 anos para desintoxicar desses dois. Se é que a gente vai conseguir se livrar desses dois. Ponto. 30 anos para desintoxicar deles. Falo no aspecto emocional, falo no aspecto físico, falo no aspecto financeiro e político. Ponto. Temos um centrão que de centro não representa nada. Uma hora eles são esquerda, outra hora eles são de extrema direita. Eles não são nada. Não é que eles são de centro. Centrão é um apelido. Eles não representam absolutamente nada. O que eles apresentam? Corrupção. Como a doutora Cássia e o nobre amigo Carlos bem evidenciou. É um conglomerado de ladrão que se junta para se manter no poder roubando. Acabou, mais nada. E ele vai se unir à esquerda, à direita, qualquer porcaria. Se apresentar um camelo hoje no Planalto, eles vão elogiar o camelo. A verdade é essa. Ali é um bordel. Pagou, estou prestando serviço. Vamos lá, Carlão. Dinheiro na mão, calcinha no chão, querido. Desse jeito. Entrega a mãe. Meu sargento falava isso. Vende a mãe e não entrega. Então, assim, o que eu entendo hoje, terceira via, para mim, é um conglomerado. Nós temos que montar uma bancada forte, uma bancada evidente, não precisa forte em número, mas forte em caráter, em conhecimento, em preparo, para gerir os próximos 4 anos pós essa bomba atômica. Aliás, Hiroshima e Nagasaki somado não dá Bolsonaro, nós já passamos disso, né? Nós já passamos isso em número de mortes e consequências. Então, eu acredito que seja uma bancada preparada, uma bancada disposta, uma bancada honesta, uma bancada que não é numérica, porque uma andorinha faz verão, em tamanho caos que a gente está vivendo, um punhadinho já vai ajudar muito, sendo pessoas idôneas. Sérgio Moro, impossível não contar com ele. Eu não vejo como a gente não contar com esse nome hoje. Outros nomes vão se agregar a ele, certeza. Aí já é a terceira via. Minha fé hoje está baseada... brevidade para você, Carlos, porque o nosso tempo aí já explodiu. Tudo bem. Por favor. Além do Sérgio Moro, Álvaro Dias é um senador também que comporia bem esse grupo de notáveis, por assim dizer.
Concordo. A pandemia, ela é uma tragédia que não há como ser esquecida na história por conta do negacionismo, por conta da falta de ação, sabe? Não por conta da pandemia. Eu acho que a pandemia trouxe consequências atrozes para o planeta inteiro. Mas, particularmente no nosso caso, o presidente da República ficou ausente na liderança apropriada, adequada para a gravidade do problema. Então, a omissão dele e o desgoverno dele representou para nós o que, para os americanos, representou a Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana, que durou 4 anos, e mais ou menos, um tanto mais, quase 16 anos entre o início e o fim, para a reconstrução dos Estados do Sul. Foi um conflito separatista, né? Que não começou por conta de viés escravatista, essas coisas todas, não. Isso veio na sequência. Começou por um movimento separatista. Quando Abraham Lincoln foi eleito, os estados do Sul não concordaram com a eleição, porque ele era um progressista, um liberal, uma coisa tal. E os estados do Sul, mais agrário, mais de fazenda, de gado, de agricultura, não queriam ele e resolveram fazer um movimento separatista. Aí os sulistas contra os estados do Norte entraram em guerra por esse movimento separatista. Que nem os estados do Sul aqui têm um movimento que fala o Sul de é meu país. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande e tal, do resto do Brasil. Só que lá virou guerra. Nessa guerra, de 4 anos de duração, morreram americanos, algo em torno de 570 mil americanos. É a maior catástrofe da história americana de guerra. Vietnã parece que foi 55 mil americanos. Então, se somar todas as guerras, Vietnã, tem essas guerras, agora não me passa assim, não me vem na memória. Se somar todas elas, as guerras onde, fora dos Estados Unidos, onde houve intervenção americana, não dá o que a guerra civil produziu. Não dá, fica longe o cálculo. Então, essa pandemia hoje já está nos colocando com 550 mil óbitos. Falta uma margezinha muito pouca, já dá para comparar com a mortandade que foi a Guerra Civil Americana. E o sonho desse genocida é uma guerra civil. Bolsonaro, no cercadinho do Planalto, deixou claro: não dá para termos eleições como está aí. Em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada na tarde, o presidente disse não ver democracia no que chamou de eleições sujas, em referência ao sistema que funciona hoje no Brasil, que o elegeu em 2018. Hoje, novamente, reiterando o que Braga Neto falou, e falou, não adianta negar, porque, inclusive, ele falou no mesmo dia que o Bolsonaro falou lá atrás, hoje, Bolsonaro deixou claro novamente que não dá para ter eleições no formato que é hoje. Ele não quer eleições. Você quer que ele venha falar o quê para o cercadinho dele da pandemia? Ele não tem pauta. Não, na verdade, eu queria que ele caísse no banheiro, né? Mas como ele não cai no banheiro, ele vem para o cercadinho. Ele não tem nem cérebro para ter pauta. Ele não tem pauta. Mas ele tem que manter o palanque. Porque ele está infringindo a lei eleitoral desde que se elegeu. Isso e atacou a Constituição desde quando entrou. Com tantas ilegalidades que esse homem comete diariamente, desde o primeiro dia, e assim, a inércia do Estado, a incompetência, a incapacidade de se fazer o que é correto. E daí, presidente não tem poder? Tem. Pois é. Agora, sim... Mas detalhe, eu estou lendo aqui que ele atacou o Lula, Cássio, dizendo que é um absurdo tornar o Lula elegível novamente. Foi ele que ajudou. Foi ele que fez isso. Ele é tão incoerente, ele é tão mentiroso, que quando o Lula foi solto, foi numa quinta-feira, ele dava gargalhadas na live dele, tá?
Eu lembro disso nitidamente, era uma live, aquele dia, ele estava feliz e saltitante. Quando o Cássio Nunes votou há pouco tempo a favor do Lula num recurso, ele foi na live e disse com todas as letras, e daí? E daí que ele votou a favor do Lula? Então eu digo para o Bolsonaro, e daí, Bolsonaro? E daí que você fica blefando, que você fica latindo no cercadinho do palácio? Eu tô louca, Celso, para dar uma banana para esse cara. Eu posso até ter que sair desse país, mas antes eu quero ver esse cara cair. Só isso. Não façam isso por mim, minha vida aqui não queiram, vitimismo. Mas pode ter certeza, eu vou cumprir meu mandato até o último dia. Só Deus me tira daqui. Disse ainda Bolsonaro, os apoiadores, novamente. Agora ele está... Só Deus tira ele do vaso sanitário onde ele está sentado. Olha, amigo, olha, se a gente for colocar as notícias em dia aqui, nós vamos ficar até sexta-feira, gente. Isso, o que foi falado aqui hoje reiterou a conversa do Braga Neto. Sim, mas ele late todo dia. Esse insano eu queria saber, doutora Cássia... Esse insano é insano. Doutora Cássia, tem mais alguma coisa aí para concluir? Vamos deixar a Cássia concluir, gente, por favor. Conclua, hashtag conclua. Pessoal, é o seguinte, sobre terceira via, ninguém que me conheça, que há um tempo, não tem como evitar. Todos sabem que a minha bandeira é pró-Sérgio Moro, tá? Que fique muito claro que o meu apoio ao Sérgio Moro, dos nossos movimentos e tudo, é muito anterior a tudo isso. É desde o começo da Lava Jato, nós somos, assim, pioneiros nesse apoio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não se obriga ninguém a fazer algo. Isso tem que vir de uma decisão muito pessoal, porque ele não vai ter um caminho fácil. Né? Toda vez que alguém fala terceira via, eu só vejo um nome. Para mim, é o Sérgio Moro. Mas é claro que se o Sérgio Moro não vier, nós todos vamos analisar o perfil de uma segunda pessoa, de um segundo nome. E que tenha similaridades com o Moro. Tá? Vamos encontrar esse caminho. Qualquer que seja esse caminho, nós vamos encontrar. Mas não é Lula e não é Bolsonaro. Essa é a minha conclusão. Certamente que sim. Obrigado. Certamente. Agora, eu queria aí, antes de tudo, né, agradecer a participação de todos. Doutora Cássia, minha querida, você aceitar o nosso convite foi uma honra, sabe? É uma pena que a gente não conseguiu explorar tudo de você ainda, mas nós vamos ter outras oportunidades, tá? É muito importante aqui a sua presença e como eu falei para o general Paulo Chagas, não é um convite, tá? É uma intimação a voltar aqui a falar conosco, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. E vamos tê-la aqui conosco, vai ser sempre um prazer. Me sinto muito honrada, pessoal, de participar com vocês. Estou à disposição quando vocês precisarem de mim. E eu adoro participar do debate. Estou à disposição. Fico muito honrada em participar. Até porque é importante ter um advogado perto da gente, né? Obrigado, Cássia, pela sua disposição, pela sua colaboração, tá? Pela sua presença. E nós vamos, antes de desaglomerar aqui da telinha, né? Eu que até falei pouco hoje, eu dei espaço, porque todo mundo naquela ânsia de falar bastante. Só quero colocar aqui a minha visão da terceira via. Tá? O que eu tenho aqui para a terceira via? Eu acho que, se Moro não se definir, caso Moro não se defina, caso Moro não venha, né, a ser candidato, decida pelo não, uma certeza nós carregamos, que Moro vai apoiar essa terceira via, né, que está na mesma faixa. Quem seria aí? Alessandro Vieira, general, né, o Santos Cruz. Nós temos Álvaro Dias, que estará conosco aqui daqui a alguns dias, com a graça de Deus. Nós temos aí uma série de pessoas que nós temos a certeza absoluta que o Moro vai apoiar.
como vocês disseram, né? Como disse o Cláudio, a Cássia, é um grupo. Então, nós não temos um só nome. É lógico que hoje, quando se fala em terceira via, está centrado em Sérgio Moro, mas não quer dizer obrigatoriamente que será ele um candidato a presidente da República, mas nós sabemos que será um bom nome e eu acho que o fim da polarização, tá? Nada contra o PT, nada contra partido nenhum, eu acho que o fim da polarização, nós só vamos ganhar com isso. Tirar esse pessoal que já está viciado no poder, que já se apresentou aí de uma forma que o Brasil não aprovou. Eu quero agradecer a presença de todos. Contamos com o seu like, contamos com a sua inscrição no canal, contamos com tudo isso. Agradecemos a vocês todo o apoio que vocês têm nos dado, esse apoio, esse carinho. Estejam conosco e vamos em frente. O Brasil precisa desse debate, o Brasil precisa trocar ideias, precisa de informações. Ok? Fiquem com Deus. Obrigado pela audiência. Namastê.